Olá, nesse vídeo nós iremos apresentar o tema concurso de pessoas, destacando suas principais teorias, seus requisitos e suas características. O tema concurso de pessoas está previsto no artigo 29 do Código Penal e diz o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Portanto, tendo sido verificado que dois ou mais agentes, agindo de forma conjunta, colaboram para a realização do crime, será verificado o concurso de pessoas ou concurso de agentes. Como eu tinha dito, para que seja configurado o concurso de pessoas ou concurso de agentes, é necessário que alguns requisitos sejam preenchidos, e são eles: pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, liame subjetivo e identidade de infração penal. Com relação à pluralidade de agentes, o Código Penal não especificou uma quantidade mínima, de agentes na prática da conduta ilícita. Então, entende-se que, para que seja configurado o concurso de agentes ou concurso de pessoas, é necessário pelo menos dois ou mais agentes ou pessoas na prática da conduta ilícita para que seja configurado e preenchido o requisito da pluralidade de agentes. Muito bem. Com relação ao requisito da relevância causal das condutas, esse requisito exige que a conduta do agente tenha contribuído de forma relevante, tenha contribuído efetivamente para o resultado, certo? O Código Penal ele não vai punir as condutas de menor importância, certo? Aqui, conforme esse requisito, somente serão punidas as condutas que efetivamente contribuíram, colaboraram com o resultado final. Com relação ao requisito do liame subjetivo, o vínculo subjetivo, esse é o requisito do concurso de pessoas que exige que os envolvidos na ação criminosa estejam com a intenção de cooperar para o resultado final do crime. Ou seja, é necessário que exista a consciência no agente de que ele está colaborando com um ato criminoso. Com relação ao requisito do liame subjetivo, o vínculo subjetivo. Por fim, o último requisito que deve ser preenchido e atendido para que seja configurado o concurso de pessoas é o requisito da identidade de infração penal. Esse requisito requer que todos os agentes sejam responsabilizados pelo mesmo crime, ou seja, pela mesma infração penal. Ainda que eles realizem condutas diferentes, eles devem ser responsabilizados pelo mesmo crime, pela mesma infração penal. Bom, irei falar um pouquinho sobre a autoria, que existe 3 tipos de teorias doutrinárias que prestam definir quem é o autor do crime. São elas, a teoria restritiva, a excessiva e o domínio final do fato. O Código Penal também adotou a teoria restritiva quanto à definição de autor e participe nos crimes havendo concurso de pessoas. Segundo essa teoria, existe uma diferença entre esses dois agentes, de modo que o autor é aquele que realiza as condutas restritivas e previstas no tipo penal, enquanto participe é aquele que contribui de outra maneira, mas não praticando a ação prevista no tipo penal. Encontramos no artigo 121 do CP, que trata do homicídio, assim, aquele que realiza a conduta prevista nesse dispositivo é considerado o autor do crime, ou seja, aquele que tira a vida do outro é, portanto, o autor dessa ação criminosa. Sendo assim, será considerado como autor de crime aquele que executa a ação prevista no tipo penal, como exemplo, matar, roubar ou subtrair algo. A autoria imediata, ela pode ser verificada quando um agente esquematiza uma ação criminosa, para que um outro vá executar. Assim, quando um agente dá uma ordem para que o outro agente execute a ação criminosa, estaremos diante de um autor mediato. Nesses casos, a autoria imediata é comum que o autor imediato se utilize de agentes inimputáveis para a realização da conduta criminosa. O autor mediato, ciente de que essas pessoas não serão punidas por sua conduta, ordena que elas façam para que ela possa alcançar seu objetivo, seja furtar, roubar ou até mesmo matar. Como exemplo da situação, podemos mencionar as ondas de assaltos cometidos por crianças e adolescentes dentro do shopping, conhecida como arrastão, onde essas crianças e adolescentes estavam adentro do shopping e cometendo diversos furtos e roubos a mão de outros indivíduos. Assim, fica evidente que houve uma ordem dada por outros indivíduos a essas crianças e adolescentes para que elas executem o plano destes, pois sabem que elas não serão punidas pela idade. E são penalmente imputáveis, os menores de 18 anos, ou seja, sujeitos à medida prevista na lei. E também temos a autoria imediata. A autoria imediata diferente da mediata, ela corresponde àquele agente que realiza a conduta descrita no tipo penal. Ou seja, aquele agente que executa a ação prevista no tipo penal, exemplo, aquele agente que mata, subtrai ou rouba, é o autor imediato. Vamos falar um pouquinho agora sobre a coautoria. A coautoria, ela se refere à possibilidade de o crime ter sido praticado por mais de um agente.
ou seja, em que duas ou mais pessoas agindo de forma conjunta praticam a ação ou omissão descrita no tipo penal. Bom, irei falar um pouquinho sobre a autoria, que existe três tipos de teorias doutrinárias que prestam definir quem é o autor do crime. São elas, né, a teoria restritiva, a excessiva e o domínio final do fato. O Código Penal também adotou a teoria restritiva quanto à definição de autor e participe nos crimes havendo concurso de pessoas. Segundo essa teoria, existe uma diferença entre esses dois agentes, de modo que o autor é aquele que realiza as condutas restritivas e previstas no tipo penal, enquanto participe é aquele que contribui de outra maneira, mas não pratica. Vamos entender o que é participação no direito penal? A participação se distingue da autoria. Enquanto o autor é quem realiza a figura típica do crime, o partícipe pratica atos fora dessa descrição legal e poderia até ficar impune, se não fosse a regra de extensão da responsabilidade penal. Segundo Nutt, essa distinção nem sempre foi clara. O Código Penal, de 1940, equiparava todos os envolvidos no crime, adotando a teoria subjetiva dos agentes, que ampliava o conceito de autor. A mudança veio com a reforma de 1984, quando o Código passou a adotar a teoria objetiva, que restringe o conceito de autor àquele que pratica a ação principal do tipo penal. O autor realiza a conduta principal, o partícipe contribui sem executar o núcleo do tipo penal. Capês reforça que o autor pratica o verbo nuclear do tipo penal, enquanto o partícipe colabora sem realizar essa ação principal. O Código Penal, no artigo 29, optou pela teoria unitária, tratando os autores e partícipes como responsáveis pelo mesmo crime. Vamos entender o que é participação no direito penal? A participação se distingue da autoria. Enquanto o autor é quem realiza a figura típica do crime, o partícipe pratica atos fora dessa descrição legal. Sobre a participação de menor importância, o parágrafo 1º do artigo 29 prevê uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3 quando o partícipe teve colaboração mínima. Nutt observa que essa regra permite até romper o mínimo legal da pena prevista em abstrato, destacando-se como uma importante válvula de proporcionalidade na aplicação da sanção. Já sobre a coparticipação dolosamente distinta, ou participação em crime menos grave, o parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal traz uma exceção à teoria unitária, ao afirmar que, se algum concorrente quiser participar de crime menos grave, receberá a pena desse crime, com possível aumento de até metade se o resultado mais grave era previsível. Capês, por outro lado, explica que essa regra busca evitar uma responsabilidade objetiva, valorizando o dolo individual. No entanto, o entendimento jurisprudencial exige a dilação probatória para comprovar que o partícipe realmente queria cometer o crime menos grave. Por isso, essa tese não pode ser aplicada em habeas corpus. Sobre a participação de menor importância, o parágrafo 1º do artigo 29 prevê uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3 quando o partícipe teve colaboração mínima. Nutt observa que essa regra permite até... Sobre o executor de reserva, este é um partícipe que aguarda para agir, mas geralmente não age. Nas palavras de Nutt, o executor de reserva é o colaborador destacado para garantir que o crime seja bem sucedido, mas sem realizar atos executórios essenciais. Embora tenha a intenção de participar, sua contribuição não se efetiva. Por isso, a doutrina majoritária considera-o partícipe e não coautor. No entanto, ele pode se tornar coautor se agir efetivamente. Caso o executor de reserva perceba que o executor principal falhou e decida completar a ação, esse passa a se figurar como coautor. Portanto, a figura de executor de reserva deixa de existir no momento em que há participação ativa na execução do crime. Sobre o executor de reserva, este é um partícipe que aguarda para agir, mas geralmente não age. Nas palavras de Nutt, o executor de reserva, tocante a circunstâncias incomunicáveis, o artigo 30 do Código Penal estabelece que essas são individuais. Nutt esclarece que elas devem ser analisadas isoladamente, por exemplo, quando há confissão espontânea de um agente que não beneficia os demais. As circunstâncias são dados periféricos que influenciam a pena, mas não definem um crime. Segundo o Greco, são elementos acessórios que giram em torno da figura típica, alterando apenas a dosimetria da pena, mas sem mudar a natureza da infração penal. Já as condições de caráter pessoal, que também são faladas no artigo 30, como a reincidência ou a minoridade, também são incomunicáveis. Essas condições, por serem inerentes ao agente,
não se transferem aos demais indivíduos. Contudo, se forem elementares do tipo penal, essas características vão se comunicar. Capês explica que elementos essenciais à configuração do tipo penal, como ser funcionário público, no caso de peculato, devem se transmitir ao coautor ou ao partícipe. Assim, mesmo que um dos agentes não seja servidor público, responderá por peculato se colaborar com quem é. Nutt reforça esse ponto ao afirmar que, sem a presença do servidor público, o crime se transformaria em furto, uma tipicidade relativa. Mas, havendo a coautoria com o servidor público, todos devem responder por peculato. No tocante às circunstâncias incomunicáveis, o artigo 30 do Código Penal estabelece que essas são individuais. Nutt esclarece que elas devem ser analisadas isoladamente, por exemplo, quando há confissão espontânea de um agente que não beneficia os demais. Irei falar um pouco agora sobre a autoria colateral, que ocorre quando dois sujeitos desconhecidos a conduta um do outro, ela convergem para a prática do mesmo fato criminoso. Desse modo, não há qualquer subjetivo ou qualquer vínculo psicológico entre os agentes. Nesse contexto, entende a falta de unidade de desígnios, cada um responderá pelo crime que cometeu, ou seja, um será homicídio consumado e o outro homicídio tentado, sendo implicável a teoria unitária ou monista. Caso os agentes tenham atuado unidos pelo vínculo subjetivo, pouco importa a responsabilização de um único indivíduo. E o STJ, ele possui o mesmo entendimento. Aqui, a coautoria e a autoria colateral de extinção tem um relato que fala um pouquinho sobre policiais militares que, em perseguição a veículos, desobedeceram a ordem de parar. Desferem vários tiros em direção ao veículo, perseguindo um deles e atingindo o menor que estava na direção, matando. Condenação de todos os policiais, o autor do tiro fatal pela autoria, os demais em coautoria por homicídio consumado, que se encontra no artigo 205 do CPM. Nesse caso, o ministro ele entendeu que, embora todos os policiais envolvidos tivessem efetuado disparos durante a perseguição, a simples existência de uma ação conjunta não foi o suficiente para caracterizar a coautoria nos moldes da unidade de desígnios exigida pelo direito penal. Então, dessa maneira, como foi possível individualizar o disparo que resultou na morte da vítima, atribuindo apenas um dos agentes, este respondeu por homicídio consumado, ao passo que os demais só responderam pela tentativa de homicídio. A autoria incerta. Em contrapartida, nesse caso acima, não fosse possível saber qual dos autores chegou ao resultado morte, chama-se de doutrina incerta. Por esse motivo, entende-se que aqueles autores deveriam responder sobre ótica do indúbio pro réu, somente pelo crime de homicídio tentado e não pelo consumado. Porém, a hipótese que incerteza é tão grande que nenhum dos acusados pode ser condenado sequer à tentativa. Autoria desconhecida. Em caso mais extremo, quando não se conhece a autoria, ou seja, quando não se faz ideia de quem teria causado aquele atentado, praticar a infração penal, surge uma outra espécie de autoria chamada agora de desconhecida. Em outras palavras, não tem indícios de autoria do crime. Portanto, sua consequência lógica é o arquivamento do inquérito policial ser ausente de indícios. Esse tipo de autoria se difere também, pois nela havia-se conhecimento de quem foram os autores do fato. No entanto, não se sabiam quem, com precisão legal, produziu o resultado. Enquanto na desconhecida, também conhecida como ignorada, não se conhece os autores, logo não se pode imputar os fatos a qualquer um. Irei falar um pouco agora sobre a autoria colateral, que ocorre quando dois sujeitos desconhecidos a conduta um do outro, ela convergem para a prática do mesmo fato criminoso. Desse modo, não há qualquer subjetivo ou qualquer vínculo psicológico entre os agentes. Nesse contexto, entende a falta de unidade de desígnios, cada um responderá pelo crime que cometeu, ou seja, um será homicídio consumado e o outro homicídio tentado, sendo implicável a teoria unitária ou monista. Caso os agentes tenham atuado unidos pelo vínculo subjetivo, pouco importa